Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, já está começando a minha pregação. Gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho, pois assim sempre que eu postar um vídeo você será notificado. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu apresento na sua mão cada uma das pessoas que me assistem. Meu Deus, só o Senhor sabe a necessidade de cada um. Pai, que o Senhor venha estar ajudando essas pessoas a enfrentarem as suas lutas do cotidiano, a estarem enfrentando todos os momentos difíceis e os obstáculos desta vida. Que o Senhor ajude ele nas suas atividades, que o Senhor ajude ele a estar realizando bem o seu trabalho, que o Senhor venha estar dando sabedoria para cada uma dessas pessoas estarem exercendo a tua vontade. Meu Deus, que você receba a glória para si, que o teu reino avance e que o teu poder seja manifesto em cada uma dessas pessoas. Que o olho que está fechado por causa do pecado venha a ser aberto com a tua luz. Que as trevas venham estar sendo apagadas pela luz de Jesus Cristo. E que o Senhor venha estar dando uma sabedoria incondicional para essas pessoas. Guie ela nos seus passos, guie ela no seu dia a dia e guie ela para sair de toda a tentação. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu estarei lendo Eclesiastes 10. Eclesiastes 10 diz que a loucura é a causa de muitas desgraças. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e honra uma pouca de astúcia. O coração do sábio está à tua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho lhe falta entendimento, e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como eu que procede do governador. Ao tolo assentam-no em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo, e os príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper o muro, uma cobra o morderá. Quem acarretar pedras será maltratado por elas, e o que achar lenha expõe-se ao perigo. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se devem pôr mais forças, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Se a cobra morder antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. As palavras da boca do sábio a favor, mas os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é astúcia, e o vem da sua boca um desvario péssimo. Bem que o tolo multiplica as palavras, não sabe o homem o que será e quem lhe fará saber o que será depois dele. O trabalho dos tolos a cada um deles fatiga, pois não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurada a tua terra, cujo rei é filho dos nobres, e cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças, e não para bebedice. Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Para esse fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico. Porque as aves do céu levariam a voz, e o que tem asas daria notícia da palavra. Só até aqui. Paulo no verso 1 nos diz assim: assim uma mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e honra um pouco de astúcia. Irmãos, muitas vezes quando nós temos um problema, ele acaba por estar batendo todo o nosso ser. Às vezes tem uma pessoa que ela está vivendo um dia bom, mas às vezes por ela receber uma simples notícia, o seu dia acaba indo de um dia bom a um dia ruim. Com isso nós percebemos ver que pequenas coisas fazem grandes obstáculos.
Por isso que nós devemos vigiar na menor das nossas fraquezas, porque a menor fraqueza pode fazer grandes estragos. E é por isso que nós não podemos deixar com que nada venha estar apagando o brilho de Deus que é enosco. E nós vemos lá em Tiago 5 que se alguém sente que precisa ter mais sabedoria, com muita fé e confiança, ele deve pedir esse dom para Deus, que ele generosamente atenderá a todos. O prudente e o insensato, ele anda de qualquer maneira. Ele não busca estar andando na obediência da palavra de Deus. Os seus caminhos são caminhos tortuosos. Ele não atenta para a luz e ele gosta de andar no caminho do homem astuto, do caminho das trevas. Mas o homem sábio, ele guarda o seu andar, ele guarda os seus lábios, ele tem autodomínio, autodisciplina, e isso é um cristão verdadeiro, ele deve mostrar. Então é por isso que nós não podemos estar em nenhum momento deixar nossa imagem ser queimada, porque às vezes por uma simples falha que nós mesmos cometemos, nós podemos causar grandes estragos. Ou seja, eu devo tomar cuidado com o que eu faço. Às vezes eu falo assim, um pecadinho não faz mal, é só um pecadinho. Esse não é nem um pecado tão grave, é um pecado que Deus vê, mas ele não abomina isso. Deus, ele abomina qualquer pecado. Nós vemos que o único pecado que Eva cometeu foi um. Adão e Eva cometeram um único pecado. E esse único pecado foi o suficiente para Deus tirar Adão e Eva do Éden. E é dessa maneira que nós vemos que Deus, ele não tolera o pecado. Deus é um Deus santo e por isso ele aborrece o que é das trevas. Ele aborrece aquilo que é pecaminoso. E nós como cristãos, nós temos o dever de estarmos disciplinando o nosso corpo. Porque a gente devemos disciplinar o nosso corpo para que nós não venhamos cair nesse pequeno errozinho, nesse erro que muitos chamam de erro pequenininho, quando na verdade é um grande erro. Às vezes uma coisa pequena, um simples erro, pode impedir Deus de fazer coisas grandes na nossa vida. É por isso que eu não posso deixar nenhum pecado ter domínio sobre mim. E eu não posso estar deixando os meus caminhos desapercebidos. Eu devo estar buscando andar em sabedoria. E tomar cuidado para que a menor das falhas não venha estar me causando a queda. E o homem sábio, ele cuida do seu caminho, ele cuida do seu falar, ele cuida dos seus pensamentos, porque ele quer guardar o seu corpo do pecado. Da mesma maneira somos nós como cristãos. A gente não pode dar nenhum vacilo. E a verdade é que muitos de nós pecamos sim, mas nós não podemos deixar que coisas pequenas venham impedir coisas grandes. Porque às vezes pequenas coisas podem impedir Deus de nos abençoar grandemente. É por isso que eu devo tomar cuidado com aquilo que é pequeno, com aquilo que eu considero pequeno. Não há pecado pequeno. Todos os pecados são grandes perante Deus, porque Deus não estabeleceu categorias de pecado. Ele não falou que um pecado é mais grave que o outro, ou que um pecado é mais leve que o outro. Ele disse que tudo é iniquidade. Iniquidade é aquilo que é obediência à lei de Deus, e Deus ele não se agrada disso. Por isso mesmo, não estou dizendo que nós seremos perfeitos, mas eu estou dizendo que nós devemos nos guardar daquelas pequenas coisas que podem impedir Deus de fazer grandes coisas na nossa vida. Você tem aquela coisa que é pequenininha, mas impede a gente de nos relacionarmos com Deus. Antes a gente vem tirar essa coisa pequenininha do nosso caminho, do que a gente tirar Deus do nosso caminho. E é isso que nós vemos. O cristão, ele deve ter o autodomínio. O autodomínio no falar, o autodomínio no pensar, o autodomínio nas suas emoções. O cristão, ele deve produzir frutos do Espírito. O fruto do Espírito é a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, o amor, a caridade, a paz. Tudo esses são domínios que o Espírito Santo nos dá. E é esses domínios que nós devemos nos atentarmos para buscarmos tê-lo. Nos guardarmos da perversidade e tomarmos cuidado com aqueles pequenos pecadinhos. E com coisas pequenas eu não estou dizendo apenas o pecado. Às vezes tem coisas que são pequenas, mas elas nos interrompem de uma maneira que nós não sabemos. É por isso que tudo deve estar no seu devido lugar. Tudo deve estar buscando estar de acordo com o ensinamento divino. Porque se não está tudo de acordo com o ensinamento divino, Deus, uma hora, ele não vai se agradar. E esse é o nosso dever. Nós devemos nos guardar das pequenas coisas, para que não venha causar essas pequenas coisas, venham nos causar grande dano. Nós vemos aqui, uma mosca ela pode estar colocando mau cheiro no perfume, ou seja, às vezes um pecadinho, ele pode fazer um estragão dentro da gente.
E às vezes, por uma coisa de errado que está na nossa vida, pode impedir a gente de conseguir conquistar coisas grandes. Às vezes, uma simples coisa que está errada na nossa vida pode impedir a gente de conquistar grandes coisas, tanto na nossa vida material, no nosso emprego, na nossa profissão. Pequenas coisas podem impedir a gente de conseguir emprego, conseguimos ganhar um emprego bom. Da mesma maneira, no mundo espiritual, um pequeno pecadinho pode nos impedir de estarmos ganhando uma grande bênção de Deus. E Deus, ele não quer isso. Por isso, o cristão, ele deve ser um exemplo em tudo. Como o apóstolo Paulo alerta Tito: Tito, você deve ser você mesmo, ser um exemplo em tudo que for fazer. Da mesma maneira, nós como cristãos carregamos o dever de buscarmos dar o exemplo. Nós devemos ser o exemplo, a gente deve ser pessoas diferentes, sermos exemplares na nossa conduta, no nosso falar, nos nossos atos, no nosso caminhar, nos nossos pensamentos. A gente deve ser pessoas autodisciplinadas, porque senão a gente pode cometermos pecados pequenos que podem nos causar grandes danos, talvez não agora, mas lá na frente. É por isso então que eu devo me guardar de tudo que é corrupto, para que Deus, ele não venha estar retirando coisas que ele poderia me dar. Não estou falando que Deus, ele vai dar algo, eu estou dizendo que às vezes em determinadas situações, por causa de alguns erros da gente, Deus, ele não nos dá grandes coisas. É por isso mesmo que a gente deve tomar muito cuidado. Tomar cuidado com aquelas pequenas coisas que podem causar grandes danos. Bom, essa eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Que assim seja, amém. Gostaria de pedir para você fechar os seus olhos, para mim estar fazendo a oração final por você. Pai Santo, eu te exalto e nós te exaltamos e nós te glorificamos e bendizemos ao teu santo nome. Meu Deus, mais uma vez eu te agradeço pelo teu agir em cada vida. Pai, o Senhor sabe a necessidade de cada um. Tu vês que tem pessoas aí em dificuldade, Senhor, que necessitam da tua ajuda. Por isso mesmo, mais uma vez eu peço para o Senhor ajudar elas. Guarde ela dos pequenos erros que podem impedir elas de ganharem grandes coisas. Senhor, faça elas saberem aquilo que pode ser pequenininho aos seus olhos, mas pode causar grande prejuízo. Que o Senhor ilumine a cabeça dessas pessoas, dando sabedoria, para que elas não venham cair nos pequenininhos erros que causam grandes danos. Que o Senhor, na tua infinita misericórdia, ajude ela a se guardar dos pequenos pecados. Ajude ela a se guardar daquelas pequenas coisas que às vezes podem impedir ela de arranjar um emprego, que às vezes podem impedir ela de estar ganhando alguma coisa do Senhor. Por isso mesmo hoje eu te peço que o Senhor ajude essas pessoas, elas não perderem aquilo que o Senhor tem preparado para cada vida. Não deixe elas se depararem com pequenas coisas que causam grandes danos. Em nome de Jesus. Que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém.